Fala, galerinha do oitavo ano. Agora vem um videozinho aí de PS que é referente ao conteúdo que vocês viram no ano passado, no sétimo ano, semana 3 a 5. Acredito eu que vocês tenham que rever esse vídeo na próxima semana, mas qualquer coisa eu aviso vocês, tá bom? Então vamos lá dar uma relembrada aí. Vamos falar aí sobre alimentação e digestão. Alimentação sempre nos vem à cabeça os alimentos, né? Os alimentos, eles possuem substâncias chamadas de nutrientes, aonde esses nutrientes vão desempenhar funções específicas dentro do nosso organismo, né? E esse processo da gente ingerir o alimento, colocar o alimento na boca, isso inicia o processo de digestão. Os nutrientes, ao serem aproveitados ao longo do processo, para aí sim a ser eliminado em formato de fezes. Isso aí é todo um processo digestório, ou um processo de digestão. Como nós falamos anteriormente, existem dois tipos de nutrientes, os chamados macronutrientes, que são nutrientes grandes, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as fibras. Eles têm uma maior dificuldade em penetrar na membrana da célula devido ao seu tamanho. Mas a gente também tem os chamados micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais. Micro porque eles são pequenos, então tem uma facilidade maior em penetrar na membrana da célula. E aí a gente constitui os tipos de nutrientes, que são, substâncias que estão dentro dos alimentos e que vão desempenhar funções diferentes no nosso organismo. Quando a gente fala de alimentação, a gente lembra um pouco da pirâmide ou da roda alimentar. As duas têm o mesmo objetivo, né? Só muda o formato, né? Onde a gente tem o objetivo de reeducar o indivíduo na sua alimentação, mostrando para ele o que ele pode comer, né? E as quantidades específicas. Vocês podem notar aqui, ó, que aqui na pirâmide, a base dela, que é maior do que o topo, a gente tem água e líquidos, da mesma forma que a gente tem aqui na roda alimentar. E vocês notam também que aqui a base, ainda a gente continua aqui na base, onde a gente tem o grupo 1 dos alimentos energéticos, né, que são os carboidratos que vão nos fornecer energia, ela é bem maior do que o topo, onde a gente encontra o grupo 7 e o grupo 8, que também são alimentos energéticos extras, ou seja, são os doces. Vocês podem ver que como o grupo 1 é maior e o grupo 7 e 8 são menores, isso quer dizer que no grupo 1 a gente deve consumir mais esses alimentos que estão aqui presentes do que esses alimentos que estão aqui presentes nos grupos 7 e 8. Então, a pirâmide ou a roda alimentar indica quais são os alimentos que fazem a composição da pirâmide ou da roda alimentar e o espaço, o tamanho que a gente pode consumir. Vamos passar aqui para a roda dos alimentos, vocês veem aqui, ó. As frutas, ela tem um espaço maior na roda do que outros alimentos energéticos aqui, que são os lipídios, que são as gorduras. Então, isso aqui é para reeducar, fazer com que a gente se alimente de uma forma muito mais saudável, tá? E isso daqui, a gente vai falar agora sobre dicas de alimentação, é tudo orientado por um especialista chamado de nutricionista. É ele que vai nos orientar o que cada um pode comer, a porção que cada um deve comer de acordo com o seu objetivo corporal. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ganhar peso. É ele que pode te ajudar. Não façam dietas, que sejam de internet. Sempre procure a ajuda de um especialista. Evitar esses alimentos energéticos, como os lipídios e os carboidratos, porque eles são mais calóricos, então eles tendem a aumentar mais rapidamente o IMC, que é o índice de massa corporal. Mastigando pelo menos 20 vezes os alimentos, a pessoa consegue aproveitar mais os nutrientes. Aproveitando mais os nutrientes, mais saciedade dá ao nosso corpo. Procurar lavar bem os alimentos, porque quando a gente lava os alimentos, a gente evita que agrotóxicos façam parte da nossa alimentação, assim como algum micro-organismo aí indesejado, algum ser vivo que a gente possa não estar vendo, que isso nos prejudicaria, possivelmente numa infecção ou intoxicação alimentar, o que faria com que a gente tivesse perda de líquido durante as fezes, que provocaria uma diarreia.
Dar preferência a alimentos da época, né? Que são alimentos que são um pouco mais maduros, como por exemplo, a gente está na época da manga. Quando a gente não está na época do verão, a manga ela se torna mais dura, ela se torna mais indigesta, a gente demora mais a aproveitar os nutrientes. Dar preferência a alimentos cozidos, né? A gente às vezes procura alimentos que são crus. É claro que, por exemplo, a alface a gente não pode comer ela cozida, né? Mas quando a gente cozinha o alimento, a gente consegue mastigar com mais facilidade, aproveitando assim mais os nutrientes. Lembrando que na casca dos alimentos contém a maior quantidade de nutrientes. Então a gente pode fazer o reaproveitamento das cascas também. E uma outra dica, claro que tem milhões de dicas aqui, eu poderia estar falando para vocês várias outras aqui, é alimentar-se a cada 3 horas. Né? A gente tem 3 alimentações básicas, que é o café da manhã, que é a alimentação mais importante do dia, o almoço e o jantar. Entre essas principais refeições, a gente pode estar ingerindo um suco, né? Um queijo branco, uma fruta. Quando a gente fala alimentar-se a cada 3 horas, não é colocar alimentos, né, de alta caloria dentro desses intervalos. A gente está fazendo um café da manhã reforçado, depois, num horário aí intermediário, comer uma fruta. No almoço, sempre procurando ter uma alimentação bem colorida. Quanto mais colorida é a alimentação, isso indica que você tem maior quantidade de nutrientes, né? De preferência que a gente dê prioridade aos vegetais, que são eles que ter uma quantidade maior de fibras. Eles vão fazer com que a gente tenha maior saciedade, que a gente fique mais satisfeito, não ingerindo tanta quantidade de outros alimentos. Então, galerinha, né, tudo isso faz parte, né, do nosso sistema digestório. Tudo isso vai ser encaixado dentro das nossas células, passando pelo processo de digestão. A digestão, ela se inicia pela boca, né? Na boca, a gente tem a língua, que vai ajudar a movimentar o alimento. E embaixo da língua, a gente tem as glândulas salivares. As glândulas salivares vão produzir a saliva e vão ajudar na digestão dos carboidratos através de uma enzima chamada de amilase salivar. Depois aqui da língua, a gente tem um tubo que é a faringe, que ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. É um tubo que vai servir para deglutição, ou seja, para engolir o alimento e empurrar para esse outro tubo aqui, ó, que é o esôfago. O esôfago, ele também é um tubo muscular que vai conduzir o alimento até um outro local chamado de estômago. No estômago também a gente vai encontrar a ação dessas enzimas que servem para acelerar todo o processo digestivo, acelerar a digestão, acelerar as reações químicas. No estômago a gente encontra enzimas que digerem a proteína, que é a protease, a lipase, que digere os lipídios. Depois a gente encontra aqui, ó, a vesícula biliar, que está mostrando aqui, ó, que é essa bolsinha aqui verde, que ela vai produzir um líquido chamado de bile. E essa bile, ela vai emulsificar, ou seja, quebrar as moléculas de gordura que vem aqui para o nosso fígado. O pâncreas faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema endócrino. O pâncreas produz o suco pancreático e produz o hormônio. O suco pancreático vai ajudar também no processo da digestão. Nós temos aqui, ó, o intestino grosso, que pode medir até 2,5 metros aí de comprimento. Ele absorve água e sais minerais. Intestino delgado é o maior, podendo atingir de 6 a 6,5 metros de comprimento. Digere, né, todos os alimentos que não foram digeridos nas etapas anteriores. É o órgão mais importante. Aqui nós temos o reto, que é a porção final do intestino grosso. E para a saída das fezes nós temos um orifício chamado de ânus. E temos aqui, ó, esse órgão chamado de vestigial, que é a apêndice, que também está relacionado com o processo digestório. A apêndice hoje, ela não tem uma função específica, mas acredita-se que no passado ela tenha tido alguma função em relação ao sistema digestório. Bom, galerinha, espero que eu tenha ajudado vocês aí a relembrar o que vocês viram lá no 7º ano, e depois tem uns videozinhos a mais aí pra gente assistir, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos!